Presta bem atenção no que Hernandes Dias Lopes ele vai falar neste pequeno vídeo. O vídeo aí tem mais de 1 minuto e eu gostaria que você ficasse até o final dele para que juntos possamos chegar a uma conclusão, tá bom? Eu estarei comentando daqui, você pode estar comentando aqui embaixo também, tá bom? Então veja eh, que hoje, por exemplo, aqui nas redes sociais, principalmente aqui no YouTube, tem se levantado, falsas teorias, falsas mensagens, né, sobre a questão do anticristo. E é um assunto que precisa ser estudado com cautela para nós identificarmos quem é o anticristo, tá bom? Então, alguns dizem que o anticristo vem de um poder político, outros dizem que é Elon Musk, então é uma confusão terrível. E neste vídeo aqui nós iremos tirar algumas conclusões, tá bom? Então, acompanhe aí neste momento e eu quero apresentar aqui um outro material para você. Presta bem atenção, vamos juntos acompanhar neste exato momento, tá bom? Acompanhe aí. É o, Dragão é o diabo. é o diabo. E o anticristo seria quem? O anticristo Seria boa o pergunta. correspondente de Cristo? É uma boa pergunta. Quem é o anticristo? Veja bem, o diabo sempre quis imitar a Deus. Então, como Cristo, Filho de Deus, se encarnou, ele também vai querer se encarnar. Então, o anticristo vai ser uma espécie de encarnação de Satanás. Como Cristo morreu e ressuscitou, ele vai ter um simulacro de ressurreição. Como Cristo sela o seu povo com o Espírito Santo, ele também vai querer marcar os seus com o sinal da besta. Então, o anticristo tem nome de homem, está escrito lá, nome de homem. Vai receber todo o poder de Satanás. E Mas é um humano, então. É humano, é humano. Olha aqui o que está escrito em Apocalipse 13. A coisa é muito grave. Está escrito aqui, ó. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos, os crentes, e os vencesse. Como assim os vencesse? O diabo, o anticristo vai vencer os crentes? Vai e não vai. Agora, preste atenção. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Nenhum crente verdadeiro vai adorar o anticristo. Nenhum. Jesus não vai perder nenhuma das ovelhas dele. Não pode ser enganado? Não, não pode. Nenhum salvo vai ser enganado. Eu vou soltar aqui rapidinho o vídeo para que você chegue a uma conclusão. Já está finalizando, tá bom? Quando ele diz assim, nenhum salvo, é porque ele acredita, por exemplo, na predestinação, tá bom? Então vamos finalizar aqui, já está finalizando. O que significa isso? Significa o seguinte, que é como se o anticristo chegasse para você e falasse, ou você nega Jesus ou eu te mato. Tá. Aí o crente diz, eu prefiro morrer do que negar Jesus. Aí o cara mata o cidadão. E o dragão é o... Dragão. Olha que interessante a fala do Hernandes Dias Lopes ao tentar descrever quem seria o anticristo. Alguns acreditam que um pouco antes, bem um pouquinho, eu poderia dizer assim, bem pertinho da volta de Jesus, o anticristo ele iria surgir. Para nós, por exemplo, acreditamos no que João, o apóstolo João, já acreditava. E ele diz isso exatamente em sua primeira carta, capítulo 2, versículos 18 e 19, diz assim, ó: Filhinhos, já é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristo têm surgido. Pelo que conhecemos que é a última hora, eles saíram do nosso meio. Entretanto, não eram dos nossos, porque se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles
se foram, para que ficassem manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, é interessante notarmos que o anticristo, ele esteve exatamente nos dias do apóstolo João, e o apóstolo Paulo também, ele fala também sobre esse anticristo. Então, veja que o anticristo, ele não tem a ver, por exemplo, com pessoa, e sim um sistema que se opõe a Deus. E eu vou mostrar para vocês, antes de eu ler um pequeno texto aqui, tá bom? Eu vou ler com vocês aqui. Segundo as Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Após essa leitura aqui, eu quero te apresentar alguns comentários importantes que você com certeza não sabia e que vai ficar sabendo neste exato momento. Então veja que em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, diz assim, ó: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade e o filho da perdição. Aí o versículo 4 diz assim: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. É interessante nós notarmos que o homem da iniquidade, eu vou ler para vocês aqui, na carta encíclica de 20 de junho de 1894, o Papa Leão declarou que nós temos na Terra o lugar de Deus Todo-Poderoso. E aqui, por exemplo, o dicionário eclesiástico Ferraris diz: o Papa é de tão grande dignidade e de tão exaltado que ele não é homem, mas Deus e vigário de Deus. Então veja que não é difícil, por exemplo, identificar um sistema que se levanta contra Deus ou que se diz ser o próprio Deus aqui na terra. Então Paulo já falava sobre essa manifestação em alguns séculos futuro. E nós vimos, por exemplo, no decorrer da história, após a primeira igreja, a igreja primitiva, que é representado pelo cavalo branco de Apocalipse, a igreja ela foi, por exemplo, distorcendo, ela passou a distorcer a palavra de Deus. Começou, por exemplo, a introduzir falsas mensagens, como o apóstolo João já havia falado, e ele já se mostrava preocupado com esses falsos ensinamentos que iriam entrar na igreja. Eu vou ler mais um pouco aqui de um texto, eu peço um pouco da sua paciência, para que a gente possa chegar a uma conclusão, tá bom? Para que você entenda hoje que o anticristo não tem nada a ver com Elon Musk, como muitos dizem, com alguém político, um representante político, ou alguém que é milionário ou bilionário. Então veja que são falsas mensagens, simplesmente para confundir você, que é uma pessoa sincera, que procura as verdades contidas na palavra de Deus e que procura entender o verdadeiro significado, o verdadeiro estudo, o verdadeiro ensinamento, tá bom? Então veja que, assim como algumas pessoas, por exemplo, diziam que a marca da besta era um chip, que a marca da besta era um QR Code, que a marca da besta era uma vacina. Então, assim, as pessoas ficam falando asneiras que não tem base, não tem fundamento bíblico e são falsas mensagens. Olha só que interessante. Eu vou ler com vocês aqui
O anticristo, alguém que atua contra Cristo e que, em última instância, tenta tomar o seu lugar. Aqui diz mais ainda: Jesus e outros escritores bíblicos profetizaram, preste bem atenção, profetizaram a respeito deste agente, sobretudo, ou sobre aquele que aparecerá logo antes do retorno de Cristo. Você vai encontrar em Daniel capítulo 7, versículo 25 e o versículo 26, capítulo 8, versículo 23 a 25, Mateus 24, versículo do 4 ao 5. Então aqui a palavra pode significar aquele que se opõe a Cristo, ou alguém que reivindica o lugar de Cristo, ou quem combina essas duas funções. O título de vice-Cristo ou vice-regente de Cristo transmitiria uma ideia semelhante quando usado por alguém que falsamente alegava ser investido da autoridade de Cristo. O apóstolo João é o único que usa o vocabulário anticristo no Novo Testamento. E foi o texto que nós acabamos de ler aqui. Inclusive, no capítulo 4, versículo 3, também é falado. Na segunda carta de João, versículo 7. Porém, não dá nenhuma pista definitiva para a identificação de uma pessoa específica, pessoas ou instituição. Ele supõe que seus leitores já conheciam o tema e esperavam a vinda do anticristo e que acreditava que sua presença indicava a proximidade dos últimos dias. Sem dúvida, João pensava que em heresias e de sua época, como o docetismo, seritianismo, ramificações do agnosticismo. Aqui, por exemplo, também fala sobre é oportuno recordar que o anticristo original é Satanás e se opõe a Cristo com a ajuda de diversos instrumentos humanos. Antes de o homem ter sido criado, Satanás tentou destruir a Cristo. Você vai encontrar esse texto aí em Isaías, capítulo 14, do 12 ao 14. Ezequiel 28, versículo 12 e 13. Já estamos finalizando, tá bom? E desde então tem inspirado sem cessar toda a oposição contra Deus e seu Filho Jesus Cristo. Então nós vamos entender que o anticristo não se trata de uma única pessoa. O anticristo, João, como já havia falado, é alguém que saiu do meio do cristianismo e não do meio político. Para que fique bem claro essas colocações, tá bom? Então, o anticristo ele não vem à parte do cristianismo. Ele saiu do meio do cristianismo. E esse anticristo, ele se opõe contra Deus, se levanta contra Deus e usa da autoridade, dizendo que foi uma autoridade que Deus deu. Então eu vejo que na questão aqui, por exemplo, do pastor Hernandes Dias Lopes, em suas colocações, tenta explicar, mas infelizmente não consegue explicar em detalhes quem é esse anticristo. E nós já sabemos de quem se trata esse anticristo, tá bom? Então o anticristo, ele é um sistema e não uma única pessoa. Então que o nosso bom Deus nos abençoe. Então lembre-se que é oportuno recordar que o anticristo original é Satanás. É o próprio Satanás que se opõe a Cristo com a ajuda de diversos instrumentos humanos. Com a ajuda de diversos instrumentos humanos. Então que o nosso bom Deus te abençoe de forma especial, tá bom? Fica aqui o meu abraço para você aí, em Cristo Jesus. Se você gostou do vídeo,
ou o que você achou do vídeo, comenta aí, curte e não esquece de compartilhar.